Recordando só o contexto, que é importante, depois desse intervalo, certamente muitos já até esqueceram o contexto desses 2 versos. Então, a preocupação de Paulo aqui, na verdade, são 3. A primeira é apresentar a vontade do Pai. Então, ele vai apresentar dentro da vontade do Pai como a redenção sendo um propósito, sendo um desígnio da Trindade. A Trindade resolveu assim. Foi desejo da Trindade, foi vontade da Trindade. Quando digo Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Foi propósito da Trindade nos fazer santos, nos fazer irrepreensíveis diante de Deus em amor. Então não fomos nós quem escolhemos, foi Deus quem escolheu, a partir da obra sacrificial de Jesus, fazer-nos santos, irrepreensíveis, eleitos, predestinados e sermos como Jesus Cristo é. Tudo para a glória de Deus. Então é por isso que Paulo vai trabalhar essa ideia nos versos anteriores sobre a questão da doutrina da eleição, da santificação, da predestinação, da adoção e da redenção. Tudo isso feito em quem? No amado, a fim de que eu e você, quando estivéssemos no amado, fôssemos amados como ele é amado. Ele é o único Filho amado, e quando nós estamos nele, nós também ouvimos do Pai que está no céu, que damos prazer e somos amados de Deus, por causa que estamos em Jesus. Fora de Jesus, não há possibilidade de sermos amados por Deus. Tá bom? Então, nos versos 3 a 6, o Paulo vai usar para descrever o supremo objetivo de Deus em relação a nós. E isso ele vai deixar muito claro, que o supremo propósito e objetivo de Deus é nos amar em Jesus Cristo, para que, através de Jesus Cristo, nós possamos nos apresentar ao Deus Santo em santidade, perdoados e remidos. Então, não há como nós nos apresentarmos diante do Deus Santo em santidade fora de Jesus Cristo. A segunda preocupação de Paulo é descrever, para que eu e você pudéssemos nos apresentar diante de Deus em santidade, ele vai apresentar a tarefa do Filho. Algumas coisas tiveram que ser feitas para que nós nos apresentássemos diante de Deus. E o que foi feito através do Filho, é a obra do Filho. Então, do verso 7 ao verso 12, do capítulo 1 de Efésios, vai acontecer a descrição da obra do Filho. A obra do Filho foi para satisfazer a vontade do Pai em relação a mim e a você, em relação àqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque existia uma grande barreira, algo intransponível entre nós e Deus. As Escrituras dizem que todos nós havíamos pecado, e o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Então, não havia como nós nos relacionarmos com Deus se o Filho não tivesse vindo para realizar a obra que agradaria o Pai. E essa obra é a obra que derruba esse abismo, é a obra que nos faz passar para o relacionamento que havia sido quebrado. O profeta Isaías chama essa barreira de intransponível a partir do verso 1 e 2 do capítulo 59. O texto está projetado e o Rafael vai fazer a leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebam a barreira. O que faz separação entre o homem e Deus? O Isaías chama essa barreira de pecado. Então, o pecado não permitia Deus nos salvar.
O pecado não permitia que nós nos comunicássemos com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E gente morta não pede, gente morta não clama, gente morta não tem desejo, está morto espiritualmente. Então, o que aconteceu? Muita coisa foi feita aqui para que nós pudéssemos chegar a esta posição de eleitos, de predestinados, de adotados, de santos. Essa barreira precisou ser quebrada, e ela foi quebrada, e hoje, por ela ter sido quebrada, nós ocupamos uma posição superior a que Adão, em seu estado pleno de comunhão com Deus, ele ocupava. Nós ocupamos uma posição maior. Como assim? Adão, mesmo sem pecado, ele era apenas uma criatura de Deus, e nós, pecadores, remidos pelo sangue de Jesus, passamos de criaturas a filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós ocupamos a posição de filho. Somos superiores ao Adão em estado de plena comunhão com Deus. Olha a obra que Cristo fez na cruz. A obra de Cristo, ela é superior a todas as obras. Por isso que nós devemos valorizar. Por isso que Deus nos reconciliou consigo, através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. A terceira preocupação de Paulo era formar uma consciência cristã. Ele queria que as pessoas que lessem essa carta tivessem essa consciência de que os pecados só podem ser removidos, esse obstáculo chamado pecado só pode ser removido entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Fora de Jesus não há reconciliação. É justamente nesse ponto que muitas pessoas tropeçam. Muitas pessoas tropeçam aqui, e você quer ver dentro de uma igreja cristã, você vê o tropeço dessas pessoas. Se você chegar a elas e perguntar-lhe algo simples, você se acha cristã? Ou você se acha um cristão? Eu tenho medo de sair aqui perguntando, dar o microfone às pessoas e dizer, você se acha um cristão? Você se sente um cristão? Eu tenho medo, porque eu não sei o que elas vão responder. Mas é aqui que muitos caem. Frequentemente o que a gente ouve é, bem, estou tentando ser. Outros, estou tentando me tornar. Quando a pessoa está dizendo isso, você acha que essa pessoa compreendeu o que é, na verdade, a obra de Jesus, o plano da salvação? Ela não compreendeu. Porque na história, nunca ninguém se tornará cristão ou cristã. Não há possibilidade de fazermos de nós mesmos crentes no Senhor Jesus. Não há possibilidade. Por isso que após quase mais de 2000 anos, é necessário ainda a gente ficar dizendo que nenhum homem se fez a si próprio um cristão. Isso tudo porque falta a compreensão. Ou nenhum homem por seus próprios esforços chegaram-se a Deus. Os nossos próprios esforços, eles não servem de nada diante da obra redentora de Cristo. O homem que está escrevendo isto, falando da doutrina da redenção, é aquele que se dizia que ele era fariseu de fariseu. Ele tentou se reconciliar com Deus a partir dos princípios legalistas da religião. E ele mesmo, por si só, entendeu, a partir da revelação da graça, a partir do momento em que a graça de Deus se abre diante dele, ele entende que todos os seus esforços
na dedicação da religião de seus pais, não serviram de nada. Ele chega a dizer que ele considerava tudo aquilo como esterco, como algo que não tinha valor. Por quê? Porque ele percebe que por si só jamais alguém chegará a Deus. Então é necessário que Deus se revele à pessoa, para que a pessoa seja salva, transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós analisamos o primeiro termo, né? E o primeiro termo analisado foi o termo redenção, né? Dessa frase. A redenção, como foi dita, era uma palavra usada tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento para se referir à salvação. Então, esta reflexão já está lá no site, você pode entrar e assistir para que você entenda o que foi falado na questão da redenção. E dentro da redenção, teve dois fundamentos para que ela acontecesse. Teve o comprador, que foi Deus comprando, e teve o valor pago. O valor pago foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo termo analisado foi pelo sangue. Este foi o valor pago. Então, pelo sangue é que nós somos salvos, é pelo sangue que nós somos santificados. E dentro da reflexão que fala sobre o sangue, a gente percebe lá o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem o poder de tirar a nossa culpa. É aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 23, 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, Romanos 5, verso 10. E também dá completo perdão. Então, é onde Deus, através do sangue de Jesus, joga os nossos pecados no mar do esquecimento e dá o perdão completo dos nossos pecados de ontem, de hoje, os de amanhã e até os de quando ele voltar. Tá bom? E aí você percebe isto em vários textos das Escrituras, como Jeremias 31, 34, Hebreus 10, 17, Romanos 8, 1, Romanos 7, verso 18 e verso 24, também em Romanos 5, verso 19. E hoje, o terceiro termo que nós vamos analisar dentro desse verso é riquezas da sua graça. Quando a gente olha para esse termo, riqueza da sua graça, nós devemos lembrar que Paulo está vindo numa cadência expositiva sobre o método da redenção. E quando ele vem dentro dessa cadeia expositiva, ele vai apresentar que o pagamento foi feito do nosso resgate. Que pagamento foi? O sangue de Jesus. E o que esse sangue resultou para nós? Resultou no perdão, resultou na salvação. Então, para ele concluir esse raciocínio, ele vai afirmar que tudo isso só foi possível nós recebermos e usufruirmos esse perdão, essa reconciliação, essa eleição, essa santificação, essa salvação. Nós só podemos receber e usufruir de tudo isso por causa deste termo, porque a graça de Deus, ela é rica. É por causa da riqueza da graça. Então, na verdade, o que ele está querendo é que todo cristão verdadeiro, quando chegasse diante dessa expressão, riqueza da sua graça, ele desejasse entendê-la profundamente, ele pudesse debruçar sobre ela, ele pudesse orar sobre ela, ele pudesse meditar e refletir sobre ela, a ponto de seu coração ser arrebatado por ela, como o dele foi. Notem vocês, no verso de número 6, o Paulo vai usar glória da sua graça. Então, olha, todas as vezes que Paulo está falando da graça, o coração dele está extasiado, está tomado de alguma coisa espiritual. Então, no verso 6, para falar da graça, ele usa a palavra glória da graça. No verso de número 7, ele subitamente troca essa qualificação da graça.
Ele já não chama mais a graça de gloriosa. Ele já vai chamar a graça de rica, riqueza da graça. Por que ele faz essa substituição na qualificação? O Dr. Martin Lloyd Jones, ele explica dizendo que no verso 6, Paulo está observando a salvação na ótica humana direcionada para Deus. Então ele olha da nossa posição para a posição de Deus e ele percebe que nós fomos salvos por algo glorioso, por algo que estava muito distante de nós, por algo que nós não tínhamos condições, possibilidades de alcançar por nós mesmos. Por isso que ele usa a palavra glória. A graça de Deus, ela é gloriosa. Só Deus possui glória e só a graça de Deus pode glorificar o homem. Quando ele vai usar o termo riqueza da graça, Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que ele está, então, numa observação de um ângulo direcionado para Deus, humanamente, mas olhando para Deus. E ele percebe que a graça de Deus é muito rica, porque ela alcança gente miserável, gente que não merece, gente que desprezava, gente que não valia a pena gastar. Por isso que a graça é rica. A graça é rica, porque nós não somos merecedores. Nós não somos dignos dessa graça de Deus. Imagine você com um pacote de dinheiro, vamos trazer para o aspecto humano. Você com um pacote de dinheiro e você encontra na rua ali um mendigo, um andarilho. Você pegaria esse pacote de dinheiro e daria para ele, vendo que ele gosta de uma cajubrina, vendo que ele pode usar aquilo com drogas, você daria, mesmo você possuindo muito, você daria esse dinheiro para ele? Certamente não. Certamente não. E Deus olha para nós. E às vezes a gente, porque está com um banhozinho tomado, passa um perfuminho, a gente se acha. Coloca uma Bíblia embaixo do braço. Quando tira, a bicha está cheirando um subacô, perfume francês. E a gente se acha. Nós somos como esses andarilhos. Nosso estado espiritual era como de um mendigo. Era como de um miserável. Todos nós. A ponto de Paulo dizer que ele se considerava o principal dos pecadores. Então você que está aqui, precisa saber disso. Por isso que Paulo está dizendo que a graça de Deus é rica. É a mesma palavra que é usada lá na parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, nós temos uma interpretação nela de um termo pejorativo. Porque a gente olha para o pródigo que foi, para o pródigo que ficou. E os dois estão cometendo atos pejorativos. O que foi para esbanjar, foi para gastar. O que ficou gastando e esbanjando religião, santidade. Mas quem é o centro da parábola? É o filho que foi? É o filho que ficou? Não, é o pai. E o pai também é pródigo. Então, a palavra pródigo, ela não é pejorativa naquele texto. A palavra pródigo ali significa aquele que esbanja, aquele que gasta infindavelmente. E o que é que o pai gasta? O pai gasta amor, o pai gasta graça, porque ele é rico em graça. Isso é a riqueza da graça. Só quem tem aquilo que nunca acaba pode dar.
Lembram do que Jesus disse àquela mulher? Se você desse de beber a esse que te pede, esse lhe daria a fonte de água viva. Coloca dentro de nós aquilo que nunca acaba. Você pensa que não, mas às vezes dá uma crise na gente. Por exemplo, eu estou domingo após domingo pregando, aí chega assim um momento que diz, meu Deus, já está acabando, eu não consigo mais, acho que não vou ter mais sermão para pregar. Aí, de repente, se começa a ler. Agora ganhei mais 2 livros aí fantásticos. Um Diário de Spurgeon, do Furlan. Ganhei um da Fernanda, da Natália e do Natan. O Estudo do Sermão do Monte, de Martyn Lloyd Jones. Uma Bíblia dessa grossura, assim. Aí você olha para aquilo e se diz, nossa, não acabou não, tem muita coisa ainda. A palavra de Deus é inesgotável, porque a graça de Deus não tem fim. Então, a graça, ela se faz rica, aqui na perspectiva de Paulo, por 2 motivos. O primeiro motivo, que a graça se faz rica, na perspectiva de Paulo, é porque ela paga o impagável. A graça de Deus é rica porque ela paga o impagável. Deixe-me traduzir o que essa expressão paga o impagável significa. Os nossos pecados eram uma dívida impagável entre nós e Deus. Eu não teria como pagar pelo meu pecado. Você não teria como pagar pelo seu pecado. Tanto é que o pecado não foi pago com ouro e com prata. O pecado foi pago com sangue, mas não o sangue de um pecador. Foi pago pelo sangue do próprio Deus, do Filho de Deus, que se fez homem. Então, a graça paga o impagável. Através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, nós conseguimos receber de Deus o perdão, aquela fala última de Jesus na cruz do Calvário. Qual foi a última expressão? Quando Jesus estava dependurado, com o seu corpo rasgado, ferido do lado, após ter pedido água, e lhe deram vinagre, após ter sido blasfemado e suas vestes rasgadas ao meio e lançada à sorte. A última palavra dele não foi, Pai, por que me abandonaste? A última palavra dele foi, tetelestai, está pago, está consumado. A dívida foi paga. A graça é rica por isso, porque ela paga o impagável. Por isso que todas as vezes que Paulo vai falar da graça, o seu coração entra nessa espécie de êxtase. Olha só Efésios, capítulo 2, verso 4 e 7, Efésios 3, verso 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vocês estão percebendo o que ele está falando? Ele está extasiado. É como se ele olhasse para ele e dissesse, eu fui blasfemo. Paulo, eu fui blasfemo, eu fui injurioso, eu fui um ferrenho perseguidor, eu era contra essa graça de Deus, eu era um fariseu cheio de mim mesmo, eu era uma pessoa alicerçada na religião dos meus pais, eu era uma pessoa que conhecia profundamente as Escrituras, mas que fazia tudo contrário a essa graça de Deus. E ele se sente constrangido.
Porque mesmo sendo injurioso, blasfemo, perseguidor, agora ele recebe de Deus, através da riqueza da graça, não só o perdão, mas ele é chamado para ser um apregoeiro da graça. Ele é chamado para distribuir aquilo que ele sempre combateu. Ele é chamado para compartilhar aquilo que ele acabara de experimentar e que era totalmente oposto à sua crença, à sua pregação. A graça de Deus vai lhe gerar espanto. A graça de Deus vai lhe gerar temor, admiração. É como se Paulo estivesse totalmente confuso, em crise, em conflito, porque ele olhava para si e ele via exteriormente o Saulo de Tarso. Mas interiormente, ele via um novo homem. Ele via um Paulo transformado pela riqueza da graça. Imagine a mente, o coração. Olha para si, ele vê que por fora é a mesma coisa. Não mudou nada, continua feio, baixinho, careca, perna torta. Não sei se era orelhudo também, mas baixinho, careca e perna torta era. Continua o mesmo. Mas por dentro aconteceu algo que só a riqueza da graça pode experimentar, pode produzir, pode gerar na vida daquele homem. Então, certamente, a pergunta que viria em sua mente, ou que veio em sua mente diante dessa riqueza da graça, talvez fosse: quem de fato eu sou? Porque fora eu sou Saulo, mas dentro eu sou Paulo. Quem eu sou de fato? Talvez essa fosse a dúvida, a questão que Paulo carregasse em sua mente. A ponto de, em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 10, a parte A, ele dar essa resposta. Quem de fato eu sou? Aí olha só o que ele vai dizer no verso 15, no verso 10 do capítulo 15. Pela graça de Deus, sou o que sou. Essa é a resposta que eu posso dar. Por fora eu sou o mesmo, mas por dentro eu não sou. Então eu sou o que sou por causa da graça. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Ele não ficou preocupado em ficar pedindo a Deus: desentorte as minhas pernas, faça crescer cabelo na minha careca, faça-me um homem mais bonito. Não. Eu defini como padrão da minha vida: quando a velhice chegar por completo, eu vou assumi-la como ela de fato é. Como de fato é. E está chegando, viu? Eu já percebo pelo peso da barriga caindo. Quando comecei a namorar com a minha esposa, meu sogro dizia: você não tem tuberculose, não? Eu era tão magro e agora, olha a cara como já ficou parecendo uma moranga. A idade vai chegando e a lei da gravidade é essa. Tudo que está em pé vai cair um dia. Cabelo já não para mais aqui em cima. E não vai ter esse negócio de ficar pintando cabelinho, não. Vai ficar branco, vai ficar branco. Vai ficar careca. Esses dias fui pagar o IPVA do carro, estou lá na fila do banco, chega um baita de um homem desse tamanho, com uma peruca, cabelo jogado aqui. Eu fiquei olhando para aquele troço e disse: meu Deus, está horrível. É melhor ficar careca. E com uma garotinha do lado,
uma namorada, né, novinha, e o cara querendo pagar de boy. Pô, assume a velhice, cara. A Bíblia diz que as cãs brancas são honra para o homem. Cãs brancas é cabelo branco. Quando eu olho para isso daqui, ó, eu falo, nossa, isso é honra. Aí está lá o bonitão de peruca. Cara, eu não sei o que fizeram, se fizeram uma costura aqui, mas daí você viu que pentearam, cara. Deu uma vontade de passar na fila, puxar e sair correndo para ver. Ele me matava. Tem hora que assim, a minha carne, ela floresce diante dessas coisas. Para ver o que ia ter ali debaixo daquilo. Então, se olha para essas coisas aqui, Paulo está dizendo, olha, eu sou o que eu sou por causa da graça. É a graça de Deus, ela é rica. Ela enche meu coração, ela enche a minha vida. Ela muda. Por fora eu posso ser um cacareco, mas por dentro existe um homem incorruptível. Isso é que a riqueza da graça produz. Não é outra coisa. Então, diante disso, a gente percebe que muitos dos nossos fracassos, muito das nossas falências, dos nossos problemas, são frutos da nossa falta de experiência e de assombro com a riqueza da graça de Deus. Uma pessoa que é assombrada diariamente, assustada diariamente pela graça de Deus, ela não vai tomar a decisão errada. Ela não vai assumir uma coisa que ela não pode. Então, irmãos, o Lloyd Jones, nesse mesmo livro, Supremo Propósito de Deus, ele menciona uma frase dizendo que não dá para entender um cristão que despreza escola bíblica dominical. Ele diz, não dá para entender um cristão que despreza culto. Ele diz assim, uma pessoa assim, ela não está em seu estado espiritual saudável. Palavras de Dr. Martin Lloyd Jones. Não vou no culto hoje não, vou ficar em casa. Estou cansado. Você vai lá para o texto de Malaquias, você vai ver o povo falando isso para Deus. Deus diz para o povo, olha, o culto de vocês não está sendo um culto agradável a mim, não. Vocês trazem como oferta, como dízimo, o resto, o manco, o coxo, aquilo que para vocês não tem valor nenhum, vocês trazem. Aí quando chega a hora de ir para o culto, algumas pessoas lá no texto, o profeta diz assim, que eles diziam, que canseira! Aí o cara vai para o Netflix, ele fica 2, 3 horas no Netflix. Curta bem. E o Lloyd Jones diz assim, não dá para entender. Espiritualmente, uma pessoa assim, ela não está saudável. Não está mesmo. Crente que não gosta de conhecer da riqueza da graça, é porque continua miserável. E vocês perceberam que a vida do miserável, ele se acostuma com aquela vidinha? Tenta pegar uma pessoa que anda na rua e tenta tirar essa pessoa da rua. Tenta fazer isso. Só para você ver. É muito difícil. Só a mão de Deus. E o nosso caso também é só a mão de Deus. Um dia fomos iluminados. E quer ver como que o estado espiritual, Lloyd Jones está certo? Quando você foi alcançado pela graça, qual era o seu comportamento nos primeiros momentos em que a graça o alcançou? Meu irmão, quando eu olho para trás, eu lembro-me de experiências profundas com a graça de Deus.
Coisas que hoje eu já não consigo mais experimentá-las. Porque no começo era uma dedicação total, exclusiva. Não sei com você, mas mudou, não mudou para você também? É porque o amor primeiro por Deus agora já se tornou segundo, terceiro. Primeiro, a gente ama aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se dedica, aquilo que a gente aplica todos os nossos esforços. É aí que está o nosso amor. É daí que nós estamos tirando as nossas experiências profundas para fundamentar a nossa vida. Aí as coisas de Deus vão ficando para segundo, terceiro, quarto e último plano. Eu me lembro de alguns momentos aqui na igreja e eu sempre observava as pessoas que sentavam na frente. Depois elas começavam a sentar mais para o meio. Aí do meio elas já iam mais para o fundo. E elas vão indo assim, nessa progressão, até ficar mais perto da porta. E daí do fundo elas somem. Normalmente é assim. Se fosse aqui hoje um show de um cantor que você gosta, e esse cantor estivesse aqui no meu lugar, eu duvido se você não teria chegado aqui muito cedo, mas muito cedo, e não estaria ocupando as primeiras poltronas aqui. Eu duvido. Aí daí você quer dizer que você é, como diz o Rafael no começo, aqui dentro se revela tudo, até para o bem e para o mal. Riqueza de graça? Será? Esses dias me deu vontade de pegar esse negócio aqui e levar lá no fundo e começar a pregar de lá. Sério, eu fiquei tentado. Mas eu disse, eu não posso fazer um negócio desse, não. Mas é assim que funciona. O que marca o nosso coração são as coisas mundanas. Isso enche os nossos olhos. Isso atrai o nosso bolso. A gente gasta e investe em tudo. Mas na obra de Deus, que é isso? Não investir nada. Ofertar, dizimar, para quê? Aí a gente acha que nós estamos bem espiritualmente. Eu não sei, irmãos. Eu não estou querendo ligar essas coisas, mas tudo isso fazem parte da vida cristã. Tudo faz parte. Então, Paulo está aqui dizendo que nós precisamos experimentar essa graça que impacta, essa graça que assombra. Paulo não está perguntando se nós lemos, se nós estudamos acerca da graça. Paulo está dizendo, experimentem a riqueza da graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Experimentem. E segundo e último lugar aqui, a graça se faz rica porque ela dá o impossível. Paga o impagável e dá o impossível. Tudo o que nós temos, tudo. Sabe aquela casa que você mora? Sabe aquele carro que você dirige? Sabe a esposa que você tem? Os filhos que você tem? O trabalho que você tem? Tudo foi dado pela graça de Deus. Tudo. Não são os nossos esforços. É Deus
quem dá. Para vocês terem noção, nós todos estávamos mortos, não é? Em nossos delitos e pecados. E tudo o que temos, desde a salvação até o que administramos, foi dado por Deus. O crente é mordomo de Deus. E nós, por não termos experiência com a graça de Deus, a gente acha que nós somos dono. Ninguém é dono de nada. Nem da nossa vida somos donos. Podemos sair daqui hoje, como podemos não sair daqui hoje. Sabia que eu posso estar pregando aqui e daqui já emendar um funeral, tanto para mim ou para você? Para mim não tem como, né? Mas eu posso ficar dentro do caixão aqui. Não sou dono de nada. Você não é dono de nada. E por nós não termos essas experiências profundas com a graça, nós vamos ficando escravos desse mundo, dessa vida e dos nossos desejos. Isso é difícil, né? A gente falar dessas coisas, mas é a pura verdade. Então, se você aqui pede uma dádiva a alguém muito rico, e esse lhe concede, porque ele é muito rico, qual que é o seu sentimento em relação a ele? De gratidão, não é? É ou não é? Imagine, o Rafael é multimilionário. Ó, recebe. O cara recebe, assim ele recebe. Ou vamos inverter, o Rafael é extremamente miserável. Recebe também, amém. Ó. Vou deixar aí o Juliano bonito na fita. O Juliano é extremamente milionário. Olha lá, livrou. Aí o Juliano chega e reparte um pouco da riqueza dele com o Rafael. Qual vai ser o seu sentimento para com ele? Gratidão. De gratidão. Eternamente grato. E por que é que nós não temos esse sentimento para com Deus? Deus não repartiu conosco da sua riqueza? Deus não deu para nós a vida de Deus? É isso que falta para nós. Essa consciência. E essa consciência, quando se volta para a salvação, todas essas dádivas, elas devem se empalidecer. Por isso que eu não dei tanta ênfase na distribuição da grana do Juliano para com a vida do Rafael, mas dei ênfase na distribuição da graça de Deus para conosco, porque a espiritualidade, ela deve empalidecer as coisas materiais dessa vida, só que não é esse o caminho que nós temos trilhado. As coisas dessa vida têm empalidecido a graça de Deus. E isso não pode acontecer na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão que experimentou da graça de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse o que disse. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esses dias, o Natan chegou para mim dizendo de um homem que tem muita terra. E ele disse: você acredita que o homem é ateu? E na hora não me veio esse texto. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. O que você conseguiu no ano que passou? De bens materiais? O que você conseguiu? Parabéns pela sua conquista. Parabéns! Agora, quem talvez não conseguiu nada de coisa material no ano que passou, mas cresceu na graça, no aprofundamento das Escrituras, 10 vezes parabéns para você. 10 vezes parabéns para você. Muito mais rico é aquele que nada tem, mas possui experiências profundas com a graça de Deus. Como disse aquele primeiro bilionário do ramo petrolífero dos Estados Unidos: o homem mais miserável que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. E ele, sendo bilionário, disse isso, já no final de sua vida. Tudo o que você conseguiu materialmente, o que você vai conseguir levar com você, se ele te chamar hoje? Por isso que 10 vezes para aquele que nada conseguiu materialmente, 10 vezes parabéns, mas que conseguiu experiências mais profundas com a graça. Que não investiu tempo para ganhar dinheiro, mas que investiu tempo para conhecer e se comprometer e viver com o seu Senhor. 10 vezes 1000 parabéns. Você é rico. Você é multimilionário. Você está chegando no padrão que Deus quer. E qual é o padrão de Deus para nós? Sermos como Jesus era. Como Jesus era? Chega um playboy para segui-lo, ele diz: você quer me acompanhar? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninhos. As raposas têm covis. Mas o filho do homem, este não tem onde reclinar a cabeça. É assim que disse Jesus. Você quer me acompanhar? Aparentemente, qual parece que teria uma vida de vitória? Qual era o vitorioso aí? Então isso nos mostra, irmãos, que Deus nos dá a salvação sem ficar se lamentando. Eu é que estou lamentando aqui, para que o nosso coração, a nossa gratidão, seja verdadeiramente devolvida a quem de fato é merecida. Porque se Deus tivesse materializado a bênção para nós, nós seríamos mais gratos. E deve ser o contrário. Por Ele ter espiritualizado e ter dado-nos o poder de vencer a morte, porque o que vence a morte é o espírito, não a matéria. A matéria morre. O corpo morre. O espírito não morre. Por isso que na volta de Jesus, o poder da ressurreição restaurará o corpo que morreu e nos dará um outro corpo que não morrerá mais, porque o Espírito de Deus habitará plena e completamente dentro desse corpo, regido sem pecado, para viver a glória de Deus. Então eu estou tentando voltar com vocês e
realmente darmos a gratidão a quem de fato é devida. E Ele nos dá salvação com liberalidade, com generosidade. Ele dá para gente que não merece, gente perdida, gente que era, aos olhos dele, inimigas. E Ele vai lá e salva. E é Ele quem dá. Ou teve alguém aqui que orou pedindo para Deus enviar Jesus para morrer na cruz? Teve alguém aqui que orou dizendo: Deus, envia Jesus para morrer na cruz por mim? Teve alguém que orou aqui pedindo isso? E por que você acha então que a salvação é conquistada pelos próprios esforços, pelo próprio mérito? Percebe que a redenção é coisa de Deus? Que a eleição é coisa de Deus? Que a predestinação é coisa de Deus? Foi Deus quem tomou a iniciativa. E o que Deus nos dá, era impossível nós pedirmos ou nós comprarmos. O próprio Jesus mesmo disse isso. Olha que coisa mais linda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Quem escolhe quem? Quem escolhe quem? Aí nos ensinam que é a gente que escolhe. Aí a gratidão vai saindo do coração. Porque afinal de contas eu que escolhi. O Rafael que escolheu chegar no Juliano e dizer assim: me dá parte da fortuna. Não foi o Juliano que resolveu dizer: ó, cara, toma isso daqui. O sentimento seria o oposto. Então, na matéria, funciona da mesma forma no espírito. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus. Ele nos amou primeiro. Para quê? Para que nós também o amássemos. Agora não fica mais fácil para entendermos aqueles cristãos infelizes, legalistas, que se acham merecedores da salvação. Não fica mais fácil para entender? E aí querem pagar o preço. Não fica mais fácil para entender? Essas pessoas mostram que elas não compreenderam nada da riqueza, da graça de Deus. Olha o que o profeta Isaías diz para esse tipo de gente que vive achando que ele manipula Deus. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação é sem dinheiro. A salvação é nada de tostão. A salvação é pela riqueza da graça de Deus. Entende o valor da conclusão que Paulo usa para fechar o assunto da redenção? A única riqueza pertencente à salvação é a graça. É assim que Paulo faz. Não é com indulgências. É com a riqueza da graça. O que nos resta dizer aqui, senão a mister frase de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Diz assim: levantemos míseros pobretões em nossos trapos e penúrias, e vamos ao Senhor e comecemos a receber as riquezas de sua graça. Isso é uma bordoada no estômago. Levantemos míseros
pobretões. Levantemos e corremos em direção àquilo que de fato é rico, aquilo que de fato não some, não acaba. A gente pode concluir aqui. É como se Paulo tivesse usando uma linguagem para nos desafiar a medir a riqueza da graça. E você pode tentar medir a riqueza da graça aqui no texto. Por exemplo, Efésios, capítulo 3, verso 18 e verso 19. Por favor, Rafael. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês perceberam a linguagem que Paulo está usando aqui? Para nos desafiar a tentar medir a graça de Deus. Nós somos acostumados com a unidade de medida. Todos nós aqui somos acostumados com a unidade de medida. Altura, profundidade, largura. Você vai construir uma casa, o Fernando pergunta, quantos metros quadrados? Você vai cavar um poço, a pessoa pergunta, quantos metros de profundidade? Você vai construir uma torre, a pessoa pergunta, quantos metros de altura? Então, essas unidades de medida, elas estão presentes na vida humana. E olha a jogada, a espiritualidade que Paulo usa a partir desta linguagem de medida para nos desafiar a tentar medir a graça de Deus, a riqueza da graça de Deus. É como se ele estivesse dizendo a mim e a você, pegue todos os seus equipamentos de medição e tente aferir a riqueza da graça de Deus. Vai até onde você puder. E ainda assim, você não conseguiu começar a medir a riqueza da graça. É isso que Paulo está falando. Porque nós não podemos medir a largura, a profundidade, a altura, o espaço da graça de Deus. Nós não conseguimos.